Agradeço à enfermeira especialista Luísa Rodrigues e aos moderadores pelo excelente momento de reflexão e discussão e apresento agora a terceira conferência denominada de Consciência Caritas, que terá como comentadora a enfermeira especialista Márcia Santos, cuja breve nota biográfica vou passar então a apresentar. É especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, mestre em enfermagem, doutoranda em enfermagem na Universidade de Lisboa, pós-graduada em supervisão clínica em enfermagem, especializada em inteligência emocional, Caritas Coach, professora assistente convidada na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, investigadora no Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem em Lisboa, formadora de profissionais de saúde nas áreas de competência emocional e soft skills, prevenção e gestão de comportamentos agressivos, prevenção de burnout, lidar com eventos adversos, entre outras temáticas ligadas à saúde mental. É professora didata de biodança e mestre de Reiki e membro fundador da Rede Portuguesa de Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. Passo então a palavra. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Ok, estávamos aqui com alguns problemas informáticos que, entretanto, já foram resolvidos. Eu dou as boas-vindas aqui ao professor Dr. Fernando Castanheda, com muito gosto que o recebemos aqui neste nosso encontro internacional. Muito bem-vindo, professor Fernando. Vou passar a apresentar o professor Fernando. O professor Fernando é licenciado em enfermagem pela Universidade Autónoma de Águas Calientes e mestre em educação, diplomado em gestão do capital emocional e em tanatologia, é doutor em ciências de enfermagem e doutor em desenvolvimento humano, tem participado em várias conferências e eventos regionais, nacionais e internacionais. Atualmente é professor em tempo integral do Departamento de Enfermagem Clínica da Universidade de Guanajuato, na licenciatura em enfermagem. É professor e membro da NANDA International desde 2014, tem a certificação como docente pela CONSE, é membro da Rede Mexicana de Enfermagem e Saúde do Idoso e Sigma Theta Tau Capítulo Tau Alpha, é revisor de artigos de revistas indexadas internacionais, professor convidado da Universidade Federal da Bahia, Brasil, membro do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa, no NESPI, Brasil, e membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México. É autor do livro O Cuidado Pedagógico e autor do Diagnóstico de Enfermagem, Disposição para Melhorar o Compromisso com o Exercício, da NANDA 2021. Então, assim, com muito gosto, passo-lhe a palavra, professor Dr. Fernando, que nos vai falar aqui sobre a consciência Caritas. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com áudio? Sim, ouve-se perfeitamente bem. Bom dia para todos. Eu quero encaminhar para vocês um abraço grande daqui do México. Eu falo um pouco de português, eu acho que é portunhol, mas eu acho que dá para entender. Mas se vocês tiverem alguma dúvida com alguma palavra, ou se eu tivesse uma dúvida, eu vou pedir para a professora Márcia ajuda, né? Mas eu acho que vou tentar falar devagar, mas... Fernando, percebe-se perfeitamente bem. Obrigado. Obrigado, professora. Então, assim, eu estou muito feliz de participar com vocês, né, nessa palestra chamada Consciência Caritas. Na verdade, que é um conceito que eu reviso, né, todos os dias, e eu encontro que cada vez que eu reviso mais daquele conceito da consciência caritas, aí fica mais complexa, né, a compreensão. Por quê? Quando falamos de consciência caritas, não falamos só de um conceito. Nós falamos de uma transformação da nossa própria vida. A nossa vida pessoal, né? Que ela vai transformar a nossa vida profissional, a nossa vida como enfermeiros, como enfermeiras, mas também nossa vida como enfermeiro, né? Na enfermagem, ela vai mudar também
a nossa vida pessoal e profissional. Tem uma relação assim bidirecional, né, que dá para transformar, né, o mundo, para transformar a vida das pessoas que nós cuidamos. Quando falamos de consciência caritas, nós temos que falar de a subjetividade do ser humano, né? Como ela está envolvida no processo de cuidado. E também de nossa compreensão daquela subjetividade do ser humano que nós estamos cuidando. Porque o ato de cuidar não é só um ato assim técnico, não é só um ato assim de estar fazendo constantes procedimentos, né? Está trabalhando, né, com o cuidado de uma forma mais técnica. Quando falamos de compreensão do cuidado, falamos de envolver, né, toda a subjetividade, né, que está nessa relação com aquela pessoa que nós estamos cuidando. Quando falo assim, daquela pessoa que nós estamos cuidando, vocês podem ver que eu não gosto de falar de paciente. De fato, também a doutora Watson, ela não fala de paciente, ela fala de pessoa, né? Fala de ser humano. Quando eu falo com meus estudantes sobre o processo de cuidado, sobre como eles vão desenvolver a consciência caritas, como eles vão criar momentos de cuidado com outra pessoa, né? Então, eu gosto de dizer que não é um paciente, é uma pessoa. E algumas vezes poderíamos pensar que o conceito de pessoa, paciente, ser humano, pode ser qualquer, não tem problema de falar de um desses conceitos, mas a linguagem é muito importante, porque a linguagem, ela muda a nossa própria compreensão do mundo, a nossa própria compreensão do processo de cuidado. Eu peguei esses termos de pessoa, né? Da linguagem, da importância da linguagem, da fenomenologia. Porque até nosso encontro com outra pessoa é um encontro fenomenológico. Então, assim, a consciência caritas, ela vai ser desenvolvida, né, quando a enfermeira ela tenha uma compreensão daquela ação que ela faz no dia a dia, no cotidiano, né, nessa relação com aquelas pessoas que ela está cuidando, porque a enfermeira não só dá cuidados orientados para a doença, né, cuidados orientados para a prevenção, a promoção da saúde. Nossa interação com outro ser humano, ela envolve uma ação maior, uma ação que na filosofia ela pode ser orientada, né, com o conceito de transformação. Nós estamos transformando a vida daquela pessoa. Pareceria que nós só estamos fazendo algo para mudar a saúde daquela pessoa, mas nessa inter-relação com aquela pessoa, nós estamos mudando, né? Estamos mudando a vida inteira daquela pessoa que nós estamos cuidando. Então, quando nós falamos do processo de cuidado, né, daquele momento de relação com aquela pessoa que nós estamos cuidando, daquela compreensão da subjetividade da vida do outro, nós estamos falando de um conceito que eu adoro na fenomenologia, que é a facticidade. A facticidade é aquela intenção. Facticidade é aquela ação da enfermeira, né, que ela tem uma intenção. E a intenção é muito clara. A intenção é transformar a realidade daquela pessoa que nós estamos cuidando, né, que ela vai além, né, do processo de doença, do processo de tratamento médico, do processo de tratamento da enfermagem, do processo das técnicas. Nessa transformação, nós aprendemos daquela pessoa que nós estamos cuidando.
E aquela pessoa também aprende, né, da nossa própria experiência no processo de cuidar. Então, assim, o cuidado, então, ele é um processo de interação onde nós criamos campos fenomenológicos. Esse é um conceito da teoria de Watson, mas um conceito que ele vai além da teoria, ele é trazido, né, da própria fenomenologia, da própria filosofia, porque nós tentamos, né, nessa relação, criar esse campo fenomenológico onde nosso campo de interação, ele cria, né, uma consideração mais humana, uma consideração de uma integração onde nós criamos essa relação de cuidado. Uhum. Essa relação de cuidado onde, às vezes, não conseguimos ver, né, além daquela interação cotidiana, daquela interação diária que nós temos com as pessoas que cuidamos, mas não alcançamos a ver, não alcançamos ver como aquela interação ela tem repercussão na vida dessa pessoa, mas também, né, como eu falei, tem repercussão na minha própria vida, né? Na minha própria vida profissional, na minha própria vida pessoal, na minha própria vida nesse encontro com o mundo. Porque nós compreendemos quem é aquela pessoa que eu estou cuidando e também eu aprendo quem sou eu como pessoa que está cuidando a outra pessoa. Então, esse é um encontro que às vezes ele passa, às vezes ele não damos conta, né, daquele encontro porque nós estamos envolvidos nessa rotina cotidiana, nessa rotina das técnicas, dessa rotina dos tratamentos, né, e não podemos ver além dessa interação que estamos tendo com outra pessoa. Aquela pessoa, ela tem um mundo, né? Às vezes, nós só vemos o processo de doença, o processo da hospitalização, até quando estamos na atenção primária, quando estamos na atenção na comunidade, nós vemos o processos de aprendizagem, processos de interação, né? De ensino sobre como cuidar da própria saúde, mas se nós detenemos um pouco, paramos um pouco, né, e contemplamos, né, a maravilha que é aquele ser humano que ele tem toda uma história, ele tem toda uma construção, né, do próprio mundo dela, no seu próprio contexto, no seu próprio conceito de saúde, então nós vamos entender como nós temos impacto, como nós fazemos uma transformação da vida daquelas pessoas que elas estão recebendo, né, entre aspas, eu coloco recebendo o cuidado. Porque a verdade, na compreensão da consciência Caritas, o cuidado ele não é dado, e o cuidado ele não é recebido. O cuidado é criado, né? É criado por duas pessoas, né? E eu falo duas pessoas como se eu falasse de mim com outra pessoa, ou de mim com uma comunidade, de mim com uma família, né? Porque nós precisamos conhecer toda a história, todo o contexto, né? Daquela pessoa que eu estou cuidando. Quando eu passo desse processo, né, de rotina, né, que eu traspasso esse processo de repetir cuidados, né? Quando eu entro nessa contemplação do outro, quando eu entro nessa interação com o outro para conhecer a história da vida dele, para conhecer como ela está agora, o que ela está sentindo agora, quando está aqui no hospital, ou como ele está nessa comunidade, vivendo a experiência da saúde, eu tenho uma intenção, eu tenho uma intenção que eu posso falar de intencionalidade ou faticidade, né? Onde nós contemplamos um processo de ajuda,
né? Preciso de ajuda para o outro. Uhum. E olha aqui que eu falo com a pessoa que eu recebo, porque às vezes pensamos que o cuidado ele é dado, ele é recebido, mas o cuidado ele transcende, né, a nossa dimensionalidade física, corporal, né, para encontrar-se, né, com o espírito do outro. Quando eu falo do espírito, não falo ah, de uma forma de esotérica ou religiosa, né? Quando eu falo de espírito, eu falo da essência do outro, né? A essência daquela pessoa que está nessa interação comigo, né? E que ela está contemplando também o processo que ela está criando. Uhum. E quando nós fazemos que a intencionalidade ela emerge assim, ela saia, uhum, nós podemos fazer que aquela pessoa também comece um processo de reflexão, processo de contemplação de mim como pessoa que está cuidando, né? E então ela contempla esse momento que é único, esse momento que é só vivido por essa pessoa, né? E então ela cria uhum, uma compreensão da própria experiência da saúde, da própria experiência do corpo, da própria experiência da mente, da própria experiência do espírito, nesse processo de cuidado onde ela vai se transformar, onde ela vai transcender, onde ela vai acrescentar, né, sua consciência sobre que é ela nesse mundo aqui e agora. Quando nós compreendemos essa interação, essa conexão, essa criação de um campo fenomenológico, então nós estamos conscientes, né? Estamos criando uma consciência caritas, estamos criando uma consciência de veneração, uma consciência de compreensão do outro, uhum, e então entendemos que não existe mais o paciente, não existe mais a enfermeira, não existe mais esse processo onde a pessoa fica, acho que ela fica num nível assim menor, né? E a enfermeira fica assim num nível maior. Então, quando eu compreendo isso, a enfermeira, a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada, elas ficam no mesmo nível de compreensão do mundo, de compreensão da própria experiência de saúde, que ela foi criada através da interação, né? Da interação das suas próprias histórias de vida, dos seus é, de suas crenças, né? Seus sentimentos, suas emoções, uhum. Toda a história que envolve, né? A própria percepção do que é o cuidado. Uhum. Que, então entendemos que o cuidado vai além, né? De um momento que ele só pode ser vivido no hospital, que ele só pode ser vivido numa comunidade, num momento dado, né? Nós compreendemos que essa interação ela transcende, né, o tempo, o espaço e ela transforma e ela fica transformando a vida da outra pessoa. Quando eu falo com meus estudantes do momento de cuidado, porque aqui na nossa universidade nós trabalhamos com teoria de Watson no na graduação, né? E trabalhamos com essa teoria no processo formativo de graduação. E eu estou na disciplina de cuidado do idoso. Então, nós começamos a falar sobre como criar momentos de cuidado, né? Porque às vezes na teoria pareceria que fica um pouco difícil de compreender. E o estudante ele não alcança a ver, né, além das letras, porque o conceito ele diz que o momento de cuidado é assim, um tipo de relação que transcende o tempo, o espaço, onde duas pessoas elas se conectam para criar,
né? Um campo fenomenológico. E eu falo sempre para eles, agora vou traduzir para o espanhol, né? Quando eu falo de momento de cuidado, eu falo de criar essa conexão, onde eu conheço a outra pessoa, eu sei quem é aquela pessoa, mas conhecer a outra pessoa, né, é, é mais do que saber o nome, do que saber a idade, do que saber se ele tem uma doença crônica, do que saber se ele tem conhecimento sobre como cuidar da sua própria saúde. Quando eu falo de conexão, né, eu falo de conhecer quem é essa pessoa, como ela está nesse momento da sua vida, se ela compreende ou como ela compreende seu próprio processo de saúde, né? Porque o processo de saúde, ele se envolve uma experiência de saúde, né? Então, eu tento compreender como é essa pessoa está envolvida no seu próprio conceito de saúde. O que ela entende por saúde, o que ela entende por cuidado. Uhum. Quando eu conheço a outra pessoa, eu também não posso deixar passar que ela também me conhece a mim, que ela também conheça quem sou eu. Mas não quem sou eu como Fernando, como pessoa, quem sou eu como enfermeiro, né? Quem sou eu como pessoa profissional, né? Que eu também tenho uma história, que eu também tenho um contexto de cuidado. E então, ficamos nessa interação para nos conhecer a vida do outro. Uhum. Quando nós fazemos isso, estamos criando um momento de cuidado. Quando eu crio um momento de cuidado, eu aprendo como aquela pessoa concibe o cuidado, como aquela pessoa significa o processo de saúde e de cuidado e de cura, de sanação, como essa pessoa concibe esse processo de interação, e então eu posso aprender como cuidar melhor dessa pessoa. Eu coloquei aqui algumas fotografias, né, da prática que nós fazemos, porque eu sempre falo que quando nós estamos na academia como professores, quando nós tentamos ensinar ao outro a cuidar, eu acho que vai além de transmitir, de passar o conhecimento, né? Quando falo de ensinar como cuidar, eu ensino aquele estudante a criar essa consciência Caritas, onde ele pode ver como uhum, todo conhecimento, ele conta como evidência, ele conta como valioso para ensinar aquela pessoa como cuidar da sua própria saúde. E não falo de saúde só como conceito de saúde física, né? Senão de um conceito de saúde integral, emocional, espiritual, que ele vai transcender. E eu sempre falo para os meus estudantes que quando eu trabalhei como enfermeiro na assistência, né, no ano 2011, né, eu volto para a cidade onde eu morava e eu encontro às vezes com pessoas que eu cuidei. E é maravilhoso quando eles lembram de mim. E eu acho que isso acontece também com vocês. Quando vocês cuidam de uma pessoa, quando vocês deixam sua essência nessa pessoa, né? Esse momento único, ele é salvado, ele é guardado por aquela pessoa e ela vai lembrar não da enfermeira, não de Fernando, não de você como só enfermeira, sino de você como pessoa nessa interação. Então, aí nós aprendemos no processo de ensino que valoramos, né, tudo aquilo que ajuda para criar consciência de cuidado do outro. Então, assim, o chamado é a criar
nossa própria consciência Caritas, que ela vai ser única, ela vai ser só criada por nós. A consciência Caritas, ela não é transmitida, ela não é passada para o outro. Uhum. Ela é criada, ela é compreendida. Quando ela é compreendida, quando eu compreendo quem sou eu, o que estou fazendo eu como enfermeira? Eu só estou repetindo tratamentos, eu só estou repetindo diagnóstico de enfermagem, eu só estou fazendo alguma terapia. Uhum. E às vezes, até pensamos, aqui tem algumas professores que pensam que quando eles fazem terapia alternativa, eles estão criando consciência Caritas, porque eles estão chamando o espírito do outro. Mas, se essa ação, se essa terapia, se essa aromaterapia, musicoterapia, que estão falando também agora, que é muito, muito rica para poder compreender o espírito do outro, mas ela tem que ter intenção. Ela deve ter facticidade, ela deve ter intencionalidade. Né? Então, aí, nós crescemos, nós aprendemos. Uhum. Nós criamos esse vínculo, né? E nesse vínculo está envolvida a empatia, a compreensão do outro, a bondade, o nosso senso de coerência e reciprocidade, né? E então aí nós transformamos. Eu sempre falo que você pode ter um doutorado, 2 doutorados, 3, 4, 5, 6, né? Você pode ser a melhor enfermeira clínica, você pode ser a melhor estudante de enfermagem. Mas se você não supera o próprio ego, se você não supera sua própria compreensão, né, do ego, você fica fechado. Você fica fechado para aprender do outro. Então, a consciência Caritas, ela também é uma flexibilidade e uma abertura para aprender, para ganhar conhecimento sobre o ser humano. Uhum. E aí pode você fazer muitas coisas, para se encontrar com outro. Quando eu fui para a prática, há 2 semanas, nós fomos para uma IELP, né, aqui no México. E então aí estava uma idosa que estava sozinha, ela precisava almoçar, mas ela não podia porque ela tinha já declínio cognitivo. E aí eu sentei lá ao lado dela, né? E eu fiquei para dar comida, eu fiquei dando almoço para ela. E uma das enfermeiras, ela me disse: professor, você não pode fazer isso, porque você é o professor, você não pode fazer, não precisa fazer técnicas de enfermagem, você não precisa. E eu pensei, e eu falei para ela: eu não posso ensinar aos meus estudantes a criar uma consciência de cuidado, né, se eu não faço uso do exemplo para eles, para eles. Eu tenho que fazer para eles ver. Hum? O cuidado, ele não é só fala, 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 fala. Ele não é só teoria, teoria, teoria. O cuidado deve ser vivido. O cuidado deve ser vivenciado, né? Então, nós criamos essa consciência de superar o ego, de, eu sou professor, eu sou enfermeira. Como eu sou enfermeira, eu sei. E a pessoa, o paciente, ele não sabe. Eu preciso superar, né, o meu ego profissional para me encontrar com o outro. Porque poderíamos pensar que, como eu sou enfermeira, eu já aprendi, eu já sei tudo conhecimento sobre enfermagem, eu já sei toda a teoria da enfermagem, eu já sei todo o processo, né, de atenção da enfermagem, eu já sei tudo, eu sei todos os diagnósticos de enfermagem, mas se eu não estou consciente do que o cuidado ele é além dos conceitos, cuidado ele vai além da teoria, cuidado vai além disso, eu não estou consciente que eu posso aprender do outro, então eu não estou fazendo as coisas bem.
Eu fico fechado para aprender. Então, nós precisamos deixar o ego, né? E estar conscientes que nós podemos aprender de todas as pessoas que nós cuidamos no dia a dia, né? Até daquela pessoa que ela é difícil de relacionar, eu posso aprender, porque eu pratico a paciência, eu pratico a templança, eu pratico muitos valores, né? Que eu posso reforçar. Então, eu já falei, consciência Caritas, mas vamos voltar para o que é Caritas. Quando eu falo consciência, eu falo de compreensão, eu falo de interação, né? Mas quando falo de Caritas, às vezes não cansamos ver, né? Mas só relacionamos, Caritas, Karin, cuidado, enfermagem, Watson. Mas precisamos voltar para o conceito de Caritas. Caritas significa venerar o cuidado. Caritas significa venerar, né, a relação com o outro. Caritas vem da palavra que significa apreciar, dar atenção especial, atenção de amorosa a algo. Pode ser uma pessoa, pode ser a natureza, pode ser um, o espírito, pode ser algo sagrado, né? Caritas significa venerar. Então, quando eu falo de consciência caritas, significa, então... desculpa. Quando eu falo de consciência caritas, significa, então, né, a nossa generosidade do espírito, a nossa generosidade para eu compreender que vou me encontrar com o outro nesse processo de interação. Então, quando eu falo de enfermagem Caritas, né, eu falo de compreender as dimensões mais profundas da nossa própria humanidade e ter consciência que eu estou em constante evolução, que eu estou em constante aprendizagem, né? Eu falo dessa conexão de pessoa a pessoa, humano a humano, né? A partir de um coração que ele está aberto para presenciar aquele processo que ele vai, como eu já falei muito, né, que ele vai mudar não só o estado de saúde da pessoa, senão ele vai mudar a vida inteira daquela pessoa que está sendo cuidada. E, às vezes, esses conceitos de Watson sobre, por exemplo, assim, quando Watson fala de amor, quando ela fala de bondade, de espiritualidade, às vezes, como nós estamos envolvidos na teoria, assim, estrita, né? Na teoria, assim, positivista, quantitativa, não pensamos além do que significam aqueles conceitos, né? E aqueles conceitos, amor, bondade, né? No processo de cuidar, olha que isso que é bem importante. Ele implica uma responsabilidade com intencionalidade, com intenção, para criar, sim, para desenvolver a consciência Caritas, que é como nós vamos aprendendo, né, a ter sensibilidade, né, para conhecer aquela outra pessoa, né, e poder encontrar o caminho para cuidar melhor dessa pessoa. Então, assim, eu adorei essa frase aqui, que eu peguei do livro de Watson, que quando a enfermeira ela toma consciência do seu ser humano, da sua própria compreensão de ser humano, ela pode ver o outro com aqueles olhos, né? O amor se torna um motor, um amor que guia, um amor que protege, um amor que orienta, um amor que vai transformando. E aí que não falo de uma coisa assim,
tipo, não científica. Eu falo de compreender a minha própria experiência como ser humano nesse processo de saúde, nessa experiência de cuidado. Uhum. Eu acho que vocês já revisaram todo o processo Clinical Caritas, né? Os processos Clinical Caritas. Eu não vou ficar sendo repetitivo, porque ontem eu vi, né, numa palestra que a professora, a palestrante, ela falou desses processos Clinical Caritas. Eu acho que nós compreendemos muito bem como o que falam esses processos, mas eu só quero, assim, pegar esse processo e ser autenticamente presente. Uhum. Aí nós temos que ter essa habilidade, né, para honrar e procurar descobrir o que é significativo, é importante para cada pessoa. Porque nós falamos, a enfermagem é cuidado, a enfermagem cuida. Quando eu pergunto para os estudantes, e o que cuidamos as enfermeiras? E aí fala, nós cuidamos das necessidades da pessoa, nós cuidamos dos padrões de saúde, nós cuidamos, né, esse processo de doença. Ok, tudo ok. Nós cuidamos toda a pessoa, mas precisamos ficar atentos para descobrir o que é importante para essa pessoa nesse processo de cuidado, além do tratamento que ela está sendo dado, né, do tratamento de enfermagem. Então, o cuidado, ele vai além desse tratamento que pode ficar assim repetitivo para todas as pessoas com a mesma doença. Precisamos ficar atentos. Precisamos olhar com os olhos, escutar, compreender com nossa consciência, compreender com nosso espírito quem é aquele outro. Então aí, eu peguei também o conceito, porque eu trabalho com pesquisa qualitativa aqui no México. Então assim, eu trabalho com filosofia, com fenomenologia de Martin Heidegger. Então assim, eu peguei a fenomenologia no campo fenomenológico muito bem. Então Heidegger, ele tem um conceito que ele chama de Sorge. Sorge é a compreensão do ser como cuidado. Quando eu estou nessa interação com o outro, eu ajudo aquele a compreender quem é ele como ser de cuidado. E quando eu ensino ao outro, eu também aprendo. Porque aquele encontro com o outro, ele vai me dar conhecimento, ele vai me dar sensibilidade para compreender no dia a dia. E então aí eu compreendo que nós existimos, sim, num campo dinâmico, num campo de interação, de transformação da vida, da transformação da saúde, da transformação da doença, da transformação da própria vida, não só daquela pessoa que estou cuidando, senão também da minha própria vida. Então, não precisamos revolucionar o processo de cuidar. Eu quero compartilhar assim, esse artigo que eu escrevi com outro colega, né? Um artigo que ele é intitulado Momento de Cuidado, um encontro fenomenológico entre a enfermeira e a pessoa cuidada. Aí vocês podem usar o QR, né? Usar a QR para pegar o artigo. E você pode ler. Aí depois me falam como pareceu para vocês, o que vocês acharam desse artigo. Eu queria passar um vídeo, mas eu não sei se vai dar tempo. Eu vou fechar, vou deixar o link do vídeo aqui para vocês olhar, né? E então, assim, eu deixei essa frase, essa fala em espanhol para agradecer o convite, para agradecer esse momento maravilhoso de estar com vocês, né, compartilhando, aprendendo juntos,
né? E eu quero deixar essa reflexão. Quando nós cultivamos nosso próprio ser, podemos ajudar ao outro a se encontrar. Se nós cuidarmos de nós, né, podemos ajudar o outro a cuidar de si mesmo. Muito obrigado pelo convite, né? Fico atento assim, se tiver alguma pergunta, alguma aportação. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Fernando. Excelente apresentação. Portanto, trouxe-nos aqui um conceito, consciência caritas, que começou por referir que era um conceito complexo e que quanto mais o estudava, mais complexo se tornava, não é? Muito interessante ter começado assim desta maneira, também para nos fazer ver que realmente quando nos começamos a debruçar sobre estes conceitos e começamos a esmiuçá-los, eles começam-se a densificar e a complexificar cada vez mais. Gostaria só aqui de realçar alguns pontos que abordou que me parecem muito pertinentes ao falar da subjetividade do ser humano, ao falar desta consciência caritas e de a podermos aplicar no nosso dia-a-dia, na compreensão do cotidiano, nas nossas ações, na intencionalidade com as quais desenvolvemos o nosso trabalho. Tá aí, professora, saiu, né? Estou de regresso, professor Fernando. Tivemos aqui um pequeno problema, mas já está completamente resolvido. E dizia eu, portanto, a importância desta intencionalidade, não é? Esta intencionalidade e também aprendermos a olhar para a pessoa deste ponto de vista de nos maravilharmos com a sua existência. Muitas vezes eu creio que não abordamos muito estas questões do sagrado, da vida humana ser sagrada, de valorizar a vida como sagrada, de ver o outro como sagrado, não é? No nosso cotidiano, e mais uma estruturação pelo desempenho de tarefas e procedimentos. Também gostei muito de ouvir nesta consciência de veneração, neste seguimento, este chamado à consciência caritas à essência da pessoa, compreender a pessoa, compreender que a pessoa não é só apenas o nome pelo qual gosta de ser chamado, não é? Mas sim o que é importante para esta pessoa, o que é que ela precisa naquele momento, como é que podemos ir ao encontro das suas reais necessidades, que muitas vezes não têm a ver com as patologias e os diagnósticos que nós formulamos e que também são extremamente importantes, mas a pessoa vai muito, muito para além disso, não é? Toda uma complexidade que está em volta e devemos atender não somente a esses diagnósticos, não é? Mas também à totalidade, a outra totalidade, aquilo que para essa pessoa naquele momento é de facto necessário. Bom, aqui também falar deste vínculo e que a consciência caritas é criada por nós, não é? Que o professor Fernando referiu, não é? Também envolve a nossa responsabilidade neste processo, envolve o nosso autoconhecimento e a compreensão de quem somos e as lentes pelas quais vemos o cuidado humano e a enfermagem. Aqui Caritas também é associado ao amor e à bondade. Como é que faremos isto no nosso dia-a-dia? Como é que desempenharemos estes papéis com a sobrecarga de trabalho, com a diminuição dos rácios de enfermeiros? Portanto, são alguns desafios que lhe coloco para depois poder responder. E também como é que vamos formar os nossos enfermeiros neste sentido, não é? E bom, e estas são as minhas considerações. Se quiser começar por aqui, depois eu tenho aqui outras duas questões que depois vou colocar que a plateia colocou. Muito obrigada, professor Fernando. Muito obrigado. Eu acho que você resumiu, né, toda a palestra muito bem. Eu espero que esse momento seja um chamado, né, para nós estar mais atentos, né, aos processos de cuidar, né, que cada momento, cada encontro com outra pessoa é um momento para aprender, um momento para refletir sobre minha própria vida,
né? E aí eu falo sempre que eu aprendi conceitos de enfermagem. Nós aprendemos conceitos de enfermagem na universidade, na escola, mas aprendemos a cuidar cuidando. Aprendemos a cuidar, né? Encontrando com o outro, aprendemos a cuidar nesse dia a dia. Uhum. Quando nós abrimos nosso campo para a sensibilidade e abrimos esse campo para aprender do outro. Aí é quando nós aprendemos a cuidar. Uhum. E tudo demais ele é aprendido na escola, mas cuidado ele é aprendido nessa interação com o outro. Então eu acho que isso fica para refletir, fica para nós estar mais atentos de criar, de desenvolver essa consciência Caritas, mas não ficar preocupados se, mas eu preciso desenvolver uma consciência Caritas. Consciência Caritas, ela vai se dar. Ela vai se dar quando nós vamos aprendendo, quando nós vamos interagindo com outra pessoa, quando nós estamos nesse constante, né, nessa constante interação com o outro. Então, nós vamos desenvolvendo. E aí, vai passar um tempo quando vocês lembrem que a consciência Caritas, ela já foi criada, a consciência Caritas, ela foi desenvolvida, né, nesses encontros fenomenológicos com o outro. Muito bem, muito obrigada, professor Fernando. Temos aqui duas questões. A primeira, de que modo esta consciência Caritas contribui para a autonomia de enfermagem? Não sei se gostaria de responder ou de refletir. Pode repetir, professor, que não ouvi a pergunta? Sim, de que modo esta consciência Caritas contribui para a autonomia de enfermagem? Isso é uma pergunta bem inspiradora, porque quando eu falei, pareceria que quando nós falamos de consciência Caritas, falamos de amor, falamos de bondade, pareceria que não estamos, né, aportando para a ciência da enfermagem, né, estamos aportando para a nossa própria independência, nossa própria autonomia da enfermagem. Mas, quando nós estamos abertos para a sensibilidade, para encontrar o outro, nós encontramos que nós cuidamos respostas humanas, que nós cuidamos respostas que têm as pessoas, né, a um processo de saúde ou um processo de doença. Então, aí compreendemos o caminho, né, autônomo da enfermagem, que é atender, que é cuidar essas respostas da pessoa. E nós podemos conhecer essas respostas através desses encontros. Então, aí nós compreendemos que nosso trabalho, ele é separado da prática médica, ele é separado da prática de outros profissionais e encontramos o nosso próprio caminho. Então, aí nós encontramos qual é o centro do nosso próprio cuidado, que é a pessoa. Então, aí, quando nós compreendemos isso, né, claro, os procedimentos, as técnicas, os tratamentos, eles vão seguir, mas também estamos dando um passo maior para compreender o que cuidamos das enfermeiras, que estamos cuidando pessoas, que estamos cuidando seres humanos. Assim, vamos desenvolvendo a nossa própria prática profissional. Muito obrigada, professor Fernando. Temos aqui outra questão que nos diz que temos efetivamente de ensinar aos estudantes a consciência Caritas. Nesse sentido, que metodologias poderão ser as mais adequadas na sua perspectiva? Que metodologias para aprender sobre consciência Caritas, eu entendi? Sim, foi a pergunta que nos colocaram. Eu vou repetir. Temos efetivamente de ensinar aos estudantes a consciência Caritas. Nesse sentido, que metodologias poderão ser as mais adequadas? Pronto, eu entendi. Eu acho que aqui na palestra anterior falaram de práticas como musicoterapia, pintura, né, arte-terapia. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu passo para vocês que nas minhas aulas, as temáticas, elas são abordadas através de algumas práticas de arte-terapia, por exemplo. Se eu vou revisar
por exemplo, os conceitos de processo clínico Caritas com os estudantes, eu não pego slides para repetir. O processo número 1, ele fala disso, o processo número 2 fala disso. Não, eu posso para eles pintar. Vamos pintar, vamos à representação desse processo. E então vamos compartilhar. Então, quando eu uso essas técnicas, né, de arte, essas técnicas de música, essas técnicas de interação, e aí vamos desenvolvendo a sensibilidade do estudante, né? Então, eu trabalho também muito com escuta ativa, eu tenho, assim, algumas estratégias de escuta ativa para trabalhar na sala de aula, e eu também uso, por exemplo, contar histórias. Uhum. Eu peço para eles, ao início da aula, contar como eles encontraram com idosos que eles têm em casa, né? Que eles apresentem um idoso que ele tem em casa, e quem é aquele idoso, né? E compartilhamos. Então, assim, eu acho que podemos resgatar algumas estratégias pedagógicas que elas podem ser ajudar a desenvolver a sensibilidade. Quando nós ajudamos a desenvolver a sensibilidade dos estudantes, eles ficam abertos para aprender, né? E não ficam repetindo conceitos. Então, eu acho que poderíamos trazer algumas dessas técnicas para nossas aulas. Ok, muito obrigada, professor Fernando. Gostaria apenas que tecesse aqui um pequeno comentário, se calhar para finalizarmos, dado que o tema do nosso encontro é o cuidado humano na enfermagem no século XXI, não é? Formação, investigação e prática. Já falámos aqui um bocadinho da formação, nomeadamente em relação aos estudantes de enfermagem. Sobre os nossos enfermeiros, os enfermeiros que já estão na prática clínica, que estratégias é que poderíamos implementar para desenvolver esta consciência Caritas numa formação contínua, digamos? Pronto, eu gosto de fazer conversas com os enfermeiros e os estudantes. Quando vamos para a prática, eu faço uma reunião para que o estudante ele converse sobre a experiência do cuidado, como ele aborda o histórico da enfermagem naquele idoso, por exemplo, porque eu trabalho com idosos, e aí eu peço para o enfermeiro também ele compartilhar, se ele lembra de alguma experiência, se ele lembra de algo que foi significativo no processo de cuidado, e para ele contar para o estudante, né? E que ele faça uma reflexão. Às vezes também usamos, não só reuniões, sino usamos narrativas. Pedimos para os enfermeiros da prática eles lembrar de um momento que ele tenha sido significativo, né? Como foi esse momento de cuidado, quem é aquela pessoa, como ele viveu o processo de cuidado, e então ele compartilha com o estudante, ele fica nessa interação, o estudante também compartilha, mas eu também lembro que eu vivi isso, então eu acho que nós precisamos fazer equipe, né, com o enfermeiro assistencial, porque às vezes parece até separado, né? Aqui no México parece que os professores trabalhamos com estudantes aqui e o enfermeiro ele trabalha nessa outra área, né? Diferente. Então, assim, eu acho que precisamos fazer equipe para compartilhar, para aprender. Então, aí os enfermeiros da prática, eles ficam assim, refletindo constantemente, né? Como eles podem trazer esses momentos para ser compartilhados. Sim, e de certo que também será muito útil a nível do autocuidado para os próprios enfermeiros, não é? Num período pós-pandemia em que se sentem exaustos e por aí fora, frisar estes conceitos da consciência Caritas, todos estes valores, todos estes conceitos, parece-me que são bastante pertinentes para os momentos que vivemos atualmente. Isso. Muito obrigada, professor Fernando. Eu creio que não temos mais nenhuma questão neste momento. Resta-nos agradecer a sua presença aqui e vamos passar à entrega dos prémios. Tá. Muito obrigado. Abraço para todos do México. Adeus.
professora Parabéns. Fernando. Tchau, tchau. Abraços de Portugal. Obrigada.